um versículo, glória a Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, amados irmãos. A palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32, que vai falar sobre a oração em Getsêmani. Quando Jesus vai em Getsêmani com seus discípulos orar, o momento da sua aflição, louvado seja Deus, o momento de entrega, glória a Jesus, o momento que Jesus se enche de pavor e angústia. E Jesus andando com os discípulos, todos os dias ele falava que ele ia passar por isso. Só que foi preciso que Jesus desabafasse com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e falasse: a minha alma está completamente triste. Jesus se enche de pavor. Jesus começa a sentir tristeza na alma. Jesus começa a sentir pavor, angústia, aleluias, tristeza da sua entrega, pelos seus mandamentos de amar a nação. Jesus agora vai se entregar e vai ser preciso que ele conte algo que ele nunca tinha contado, suas coisas íntimas. Agora ele separa 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para contar a sua dor, para contar o seu limite, aleluias, que tudo que ele tinha falado, que ia ser entregue aos homens, que ia ser crucificado, que ia ser morto, agora tinha chegado a sua hora. E agora ele não podia se esconder. A provação que Jesus estava passando não era uma provação de um alimento, de uma coisa material, de um dinheiro, de uma coisa qualquer. Era uma provação de entrega, pela uma coisa de um mandamento que o Pai tinha enviado ele como cordeiro ao matador. Agora ele não podia negar. Agora é uma coisa que ele não podia deixar de fazer. Mas agora eu acredito que os discípulos, eles se encontram naquele momento, se assusta quando Jesus vai falar para ele algo que nunca tinha contado. Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus que ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Agora Jesus ele se depara a uma situação de uma entrega, porque ele tinha que falar. Porque nós temos dificuldade de entender as coisas que Jesus fala para nós. Jesus falava para os discípulos, assim como você tem falado para mim e para todos sobre o amor de Deus, mas a gente tem dificuldade de entender o que Jesus fala. Jesus falava para os discípulos que ia ser entregue aos homens, que ia ser morto, que ia ser crucificado e que ia descer a cova. Mas no 3º dia ele ia ressuscitar dos mortos. Tudo isso ele já tinha falado. Mas quando ele se enche de pavor e angústia, louvado seja Deus, ele vai, chama aqueles 3 discípulos. Aleluias. Eu não sei o porquê que ele chamou só os 3 discípulos, mas com certeza isso é uma coisa que ele sabe o porquê. E ali ele vai contar um pouco da sua tristeza. Jesus ele vai orar e dos seus poros sai sangue. A oração, aleluia, louvado seja Deus. Ele se comove de dor, de tristeza, de angústia, agonia. Quem já passou por agonia de morte sabe mais ou menos. Só que a dele era sem dever, era sem pecado. Aleluia, Jesus. Nesse momento, quando eu falo, eu me lembro, aleluia, que deve ter sido muito triste. Glória a Deus. Mas foi por amor. A morte dele foi por amor a nós. E às vezes nós queremos abandonar a cruz, mas ele não abandonou nós, em mesmo aflição. Mesmo no lugar do seu suor, dos seus poros saiu sangue, mas ele não deixou a sua cruz, mas ele não abandonou o seu mandamento, que é o mandamento do Pai, louvado seja Deus, de amar, louvado seja Deus. E através desse grande amor, louvado seja Deus, ele teve o poder. Ele disse em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, e obrigado por esta revelação, meu Deus, no poder que é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo.